Graça e paz, amada igreja. É uma alegria para mim estar aqui mais uma vez a ministrar aos vossos corações. A mensagem que tenho hoje a trazer aos vossos corações tem um tema: a sabedoria que agrada a Deus. Então, essa mensagem ela surgiu de uma aula no nosso seminário que eu tirei do livro de Eclesiastes, propriamente aí de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 2. E eu quero dar continuidade aqui. Vejam só, são poucas as mensagens sobre o livro de Eclesiastes, mas hoje eu quero trabalhar com os irmãos sobre esse livro magnífico. Olha, esse livro ele vai descrever sobre a futilidade de procurar o significado da vida sem Deus, onde a percepção da sabedoria divina ela é deixada de lado. Então o mestre de Eclesiastes ele busca sentido em tudo debaixo do sol, mas de forma científica e filosófica. Neste livro, o amado ouvinte poderá encontrar a narrativa do sábio, mestre ou pregador, que se aventurou em busca da sabedoria humana, explorando tudo o que a vida lhe proporcionou, sem levar em consideração os resultados que isso poderia lhe causar. Então o título em hebraico é Kohelet. Eclesiastes ele revela que a depressão ele é um resultado inevitável da procura da felicidade em coisas mundanas e passageiras. Em suma, Eclesiastes aplica a sabedoria no objetivo filosófico de entender o significado da vida com base no conhecimento adquirido, no que se vê, no que é palpável e tangível, tudo dentro da física e da razão. Então esse livro dá ao cristão a oportunidade de ver o mundo através dos olhos de uma pessoa que, apesar de sábio, apesar de ser mestre, ele tenta encontrar sentido em coisas humanas e temporárias. Quase todas as formas de prazeres foram explorados ou experimentados por Salomão. E mesmo assim, para ele, nada faz sentido. Então, essa mensagem eu quero trazer especialmente para você, jovem, que está prestes a ingressar em uma faculdade, ou você que já está em uma faculdade. Vejam só, prepare-se, porque você vai ser bombardeado com a filosofia humanista, com a filosofia segundo o mundo, não segundo os padrões de Deus. Mas eu quero dizer, não vá para uma faculdade, não é isso. Mas eu quero chamar a tua atenção, meu irmão, para que você tenha bases, para que você tenha fundamentos na palavra. Esteja alicerçado aqui, esteja enraizado aqui, porque essa sim, essa vai te levar a uma sabedoria divina, essa vai te levar de encontro ao nosso Deus. Então você pode aprender com filósofos humanistas, você pode aprender, mas não deixe de observar primariamente o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Amém? Então, prepare-se para ser bombardeado pelos sábios segundo o mundo. É necessário que você mantenha a sua fé, não despreze a sua fé. Esteja alicerçado em Cristo, não negocie nem despreze o conhecimento adquirido ao longo desses anos, na caminhada cristã. Então mantenha-se sempre confiante em nosso Deus, o Altíssimo, pois Ele sim tem promessas para você. E outra, a promessa é para aqueles que perseveram até o fim. Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo 1 e 2. Então veja só o que diz a Bíblia. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidades de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Amém? Agora eu quero orar com você. Curva a sua cabeça em reverência ao nosso Deus e vamos orar neste momento pedindo a intervenção divina para que Deus fale poderosamente aos nossos corações e nos ensine conforme a sua santa palavra. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Pai,
Graças te damos porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, fala aos nossos corações, nos ensina, nos capacita, nos orienta conforme a Tua palavra. E dai-nos, ó Deus, o Teu direcionamento, Senhor. Que seja o Teu Espírito Santo a falar através da língua desse pregador, através da minha vida, que eu seja vaso, Senhor, na mão do oleiro supremo que é o Senhor, que eu venha ser um abençoador, que eu venha ser um canal de bênção para todos aqueles que estão assistindo neste momento, Pai. Em nome de Jesus, fala poderosamente aos nossos corações, ensina-nos, capacita-nos para que nós venhamos, ó Deus, que nós venhamos ser sábios segundo o Teu Espírito Santo, para que a nossa alegria, para que a nossa sabedoria, ela seja uma sabedoria que agrada ao Teu coração. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Amém. Graças a Deus. Nesse primeiro ponto eu quero tratar sobre o tema, a sabedoria terrena. A sabedoria terrena. Na versão Almeida atualizada, diz assim, ó, vaidades de vaidade, diz o pregador, vaidades de vaidade, tudo é vaidade. Já na versão NVI, nova versão internacional da Bíblia, diz assim, ó, que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Veja que houve uma diferença nessas duas traduções. Uma diz vaidade, vaidade, a outra diz que grande inutilidade. Aí parece que há um erro, né? Parece que há um erro, mas não propriamente. Aí vejam só, é muito importante, como eu disse, amados, ter várias traduções para você fazer uma leitura bíblica. Você que é apaixonado pelas Escrituras Sagradas, olha, tem aplicativos excelentes onde você pode baixar várias traduções, você pode comparar aquele versículo com outros versículos e você vai ter uma explicação muito melhor, além de ter vários comentários bíblicos. Então, mas você que não tem acesso a esse meio de comunicação, nesse meio de aplicativo e tal, tem um livro maravilhoso, que é a Bíblia Sagrada, que ela nunca sai de moda, né? Então, vamos pôr em prática aquilo que Deus nos deu, essa ferramenta maravilhosa. Amém? Então, veja só. Para o nosso contexto atual, o que seria propriamente a palavra vaidade? Olha, o dicionário online ele vai dizer assim, ó, que vaidade seria o quê? A qualidade do que é vão, do que é vazio, firmado sobre uma aparência ilusória. Ele vai dizer também que vaidade seria o quê? A valorização do que se atribui à própria aparência, ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais. Fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas por outros. Então seria praticamente um exibicionismo. Aquela pessoa que compra um carrão só para que outros vejam que ela está bem na foto, né? Aquele que se embeleza tanto para que outros vejam que ele é uma pessoa atraente, ou ela que se enfeita tanto que fica horas e horas para que as outras vejam e admirem, né? Então, no nosso conceito de vaidade seria propriamente isso. Mas, quando você for fazer uma leitura bíblica, tenha em consciência isso, tenha em mente isso, de que é um livro judaico. Foi escrito propriamente para judeus, mas, lógico, estamos com ele. Mas você tem que entender no ponto de vista judaico-cristão, nesse ponto de vista, amém? Então veja só, então o que diz então na língua hebraica? Olha, esse texto no hebraico, Eclesiastes capítulo 1, versículo 1, ou seja, versículo 2, vai dizer assim, ó, Havel Havelim Amar Kohelet, Havel Havelim Hakol Havel. Então, vou tentar traduzir de uma forma um pouquinho superficial,
Havel, Havelim seria o que? Nada, Havel seria nada, vazio, inútil, sopro, vapor. Havelim seria praticamente a mesma palavra, que vem da mesma raiz, Havel, Havelim. Esse, quando termina em im, seria plural. Havel, singular, Havelim, plural. Então seria o que? Sopro de sopros, vapor de vapores. Então, o historiador Rodrigo Silva, eu acho que é isso mesmo, se eu não estou enganado, Rodrigo Silva, ele vai dizer assim, olha, que seria uma pessoa, imagina uma pessoa correndo, que está ofegante, seria esse sopro de sopros. Então, seria mais ou menos uma fadiga, seria propriamente uma fadiga. Mas talvez você pense, poxa, Fabiano, não me esclareceu muito bem. Eu vou tentar esclarecer de uma forma que isso fixe na sua mente, né? Então vejam só, seria sopro de sopro, vapores de vapores. Diz o pregador, tudo não passa de um sopro. Vou tentar explicar melhor. Veja só, há um escritor muito conhecido, Kierkegaard. Ele fala o seguinte: ouve-se os gritos de uma mulher ao dar à luz, olha para o sofrimento de um moribundo no seu leito de morte, e depois dize-me se algo que começa e acaba de tal modo pode ser concebido para o prazer. Não ficou claro? Vou explicar melhor. Imagine só uma senhora aos seus 102, 103 anos de idade, ao ponto de dar os seus últimos suspiros. Imagina essa senhora e imagina-se uma mulher ao dar à luz. E então, vamos colocar ali, digamos que elas estejam ali no mesmo quarto. Então você olha para uma mulher que está a ponto de morrer ou de uma criança que acabara de nascer. Então eu olho para essa senhora e para essa criança e digo, para quê? Olho para a criança e digo, para que viver se no fim das contas haveremos de morrer? Para que viver se no final das contas haveremos de morrer? Então é exatamente isso que Salomão, o mestre, ele está indagando ali consigo mesmo. Vaidades de vaidades, ou vapor de vapores, a nossa vida não passa de um vapor. Diz o pregador, tudo é vapor. Então do que adianta nascer se no final das contas vamos morrer? Então a gente vê que o sábio, ele está passando por dilemas da vida, está passando por uma situação conflitante na sua vida. Então vejam só, amados, o sábio segundo o mundo, ele vai dizer assim, ó, falei comigo mesmo dizendo, eis que eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que houve antes de mim em Jerusalém. Na verdade, tenho tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento humano. Essa referência está em Eclesiastes capítulo 1, versículo 16. O sábio segundo o mundo, ele é cheio de arrogância, ele se intitula o dono da verdade, também não gosta de ser corrigido, ele ama ser bem visto por todos. Então isso é qualificação de um sábio segundo o mundo, é aquele que faz para ser um objeto de destaque, né? Ele quer que os holofotes esteja mirando para ele. É diferente. Aquele que é verdadeiramente sábio, ele vai querer que os holofotes estejam mirando o autor principal, que é Deus. Ele não quer que seja para si a glória, mas ele quer que a glória seja para Deus. Como disse João Batista, necessário é que ele cresça e que eu diminua. Então, veja só, a sua capacidade de analisar e tirar conclusões da vida, ela é limitada. Ele tira suas conclusões na experiência do que se vê, do que se sente, do que é palpável. Tudo dentro da lei da física e da sua intelectualidade. Disse o mestre, ele disse consigo mesmo,
Considerando tudo isso, cheguei à conclusão de que não existe nada melhor para o ser humano do que ser feliz no trabalho que realiza e desfrutar dos seus bens. Afinal, essa é a sua recompensa, porquanto quem de nós tem o poder de saber o que vai acontecer depois da morte? Então vejam só, é notório, é perceptível que esse mestre ele não está mais ligado a Deus. Houve um tempo que ele andou com Deus, de que ele teve experiências maravilhosas com Deus. Os grandes sábios dizem que o livro de Eclesiastes foi um momento onde o sábio ele teve um grande envolvimento com Deus. Mas já Eclesiastes ele já chega naquele momento de esfriamento, um momento em que ele se afasta dessa presença de Deus. Então, se você, caro irmão, não refletir sobre a vida após a morte, apegar-se somente às coisas passageiras deste mundo, então verás que nada faz sentido, e de fato, sem Deus nada faz sentido. Portanto, caro irmão, procure observar que todas as coisas revelam a existência de um Deus supremo, um Criador supremo. E que a sabedoria adquirida ao longo da nossa jornada aqui na Terra, ela é dádiva de Deus, ela é presente de Deus, para que nós venhamos abençoar vidas, não para o nosso próprio exibicionismo, não para aparecermos, não para que os holofotes estejam propriamente fixados em nós. Então tenha muito cuidado com os sábios segundo o mundo. Jesus adverte os seus ouvintes para que não se apegue ao sistema desse mundo. Veja o que ele diz no Evangelho de Mateus 6, 16 ao 21. Ele diz assim, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não minam nem roubam, pois onde estiver as suas riquezas, aí estará o vosso coração. Então vejam só, amados, não tenham uma mente corrompida como foi a do sábio, porque a mente do sábio segundo o mundo ela foi cauterizada pela ânsia do ter. Ele se preocupava muito em ter, em possuir, em adquirir, e não se preocupou com aquilo que Deus ele tem a ensinar, os princípios, padrões divinos. Então, esse sábio segundo o mundo, ele não reflete do ponto de vista transversal. Aqui a sua visão ela é horizontal, ela só está observando aquilo que o mundo ensina. Ela só está observando aquilo que ela aprende no dia a dia, olhando as pessoas e tirando suas conclusões. Não seja um sábio segundo o mundo que tira conclusões daqui, dessa linha horizontal. Isso é necessário você aprender com o irmão, mas veja só, é muito mais importante você aprender com Deus. Isso significa que aquele que tem o Espírito de Deus, ele tem uma comunhão direta com Deus, ele tem uma conexão direta com Deus. E nós vamos ver isso um pouquinho mais na frente. Então, não tenha uma mente corrompida. Então vejam só, na ótica, vejam só, não tenha o egoísmo e o egocentrismo como Deus na sua vida. Então vejam só que o humanismo ele tomou este lugar que Deus ele deveria habitar. Então cuidado com esse sábio segundo o mundo, tenha muito cuidado, muita vigilância, muita cautela, porque eles querem tirar tudo aquilo que é essência verdadeira, tudo aquilo que faz parte do nosso Deus. Amém? Então esteja ligado sempre a isso, porque isso são valores que não pode jamais, são conceitos que jamais ele pode sair da nossa perspectiva como cristão, como filhos de Deus. Então tenha uma mente voltada a Deus. Nunca despreze os princípios e valores divinos, porque veja só, esse mestre ele diz assim, o mestre já na sua velhice ele acumulou para si
na sua mente muitas informações, porém ele havia esquecido os princípios divinos, não discernindo entre o destino de um ser humano e de um animal, como ele diz assim, em suas próprias palavras. Quem adverte que o fôlego dos homens, dos filhos dos homens, sobe para cima, ou seja, para Deus, e que o fôlego dos animais descem para a terra? Então ele está equiparando o fôlego de vida de um animal e o fôlego de vida do homem, e está dizendo assim, quem nos garante de que o fôlego do homem ele sobe para Deus e que o fôlego do animal também não vai subir para Deus, ou que o fôlego do homem vai para a terra? Ou seja, ele está perdido nesse dilema de querer tirar conclusões espirituais com coisas naturais. Olha, quando a pessoa tentar tirar conclusões espirituais fixando somente aqui na terra, infelizmente essa pessoa ela vai perder-se por completo. Ela vai entrar numa depressão, ela vai entrar num vazio, porque ela nunca vai encontrar razão. Como Coríntios, Paulo vai falar na sua, eu não lembro exatamente se é em 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu sempre me perco, mas ele vai dizer assim, que o homem natural, ele não conhece, ele não pode conhecer, ele não pode compreender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. As coisas de Deus, elas se discernem espiritualmente. Então o homem natural, ele nunca vai entender isso, ele nunca vai compreender. Então, tenha isso em mente. É notório que ele está em conflito consigo mesmo, tentando encontrar a razão da existência no sentido do universo à sua volta, porém de forma natural. Vejam só o que diz o escritor Wayne Luke. Ele diz assim, que o excesso de informações provoca angústia típica dos tempos atuais e leva à conclusão de que, às vezes, saber demais é um problema. Quanto mais sabemos, menos seguros nos sentimos. É a sensação de que o mundo está girando em muitas rotações a mais do que nós mesmos. Então tem gente que se perde nessa loucura, nessa ânsia de querer saber muito, de querer ser o melhor, de querer ser o melhor em tudo. E a pessoa finda acumulando muitas estressantes questões para a sua alma, para si próprio. Então a influência, a riqueza, ela influencia-nos como a água do mar. Quanto mais bebemos, mais sede temos. A vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Arthur Schopenhauer. No segundo ponto, eu quero tratar sobre o pessimismo da vida. Salomão estava enfrentando o pessimismo da alma. Vejam só o que o mestre diz. Por isso considerei os mortos mais felizes do que os vivos, pois esses ainda têm que viver. No entanto, melhor do que ambos é aquele que ainda não nasceu, que não viu o mal que se faz debaixo do sol. Essa referência está lá em Eclesiastes 4, 2 ao 3. Então ele diz, do que adianta viver se no final das contas haveremos de morrer? Então para o sábio nada faz sentido. A filosofia e o seu pessimismo. Há um escritor brasileiro que tenho certeza que você conhece, chamado Fernando Pessoa. Ele também faz parte dessa filosofia pessimista. Ele diz assim, sem a loucura que é o homem, mais que uma besta sadia, cadáver adiado, que procrias? Então, a gente vê aqui que o escritor ele nos chama de cadáver adiado. Ou seja, ele está dizendo assim, você é um morto-vivo. Você apenas pegou alguns dias aí, você já está morto. Você teve apenas alguns dias para viver. Mas, em suma, você já está morto. Então vejam só, há outro filósofo pessimista chamado Kierkegaard, que na perspectiva de Schopenhauer ele diz que viver é sofrer, com pequenos instantes de felicidade. Para o filósofo, a vida é dor, enfermidades e miséria. A existência
de um completo sem sentido. E ele conclui assim dizendo, a única salvação do homem é poder esperar pelo nada. Então, Salomão ele estava inserido nessa mesma filosofia. Lógico que Salomão veio primeiro, né, do que esses filósofos, mas está tudo na mesma linhagem, no mesmo pé de igualdade, de observar, de tirar conclusões no nada, em coisas que são passageiras. Como o próprio Jesus ele disse assim, ó, céus e terras passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então que nós vamos nos apegar a essa palavra que ela permanece para sempre, e não a conceitos humanistas, não a uma filosofia sem sentido, de tirar conclusões nas coisas que se veem, nas coisas que são imaginadas. Nós temos verdades absolutas aqui, que foi escritas pelo dedo de Deus, que foi inspirada, que contém o hálito de Deus. Porque quando diz pneumáticos, se diz que ali há o hálito de Deus. Pneumática, que é no espírito em grego, na verdade, é pneuma. Então, por que eu estou falando isso? Porque é necessário que nós tenhamos as Sagradas Escrituras como referência. Amém? No terceiro ponto, eu quero tratar sobre a filosofia hedonista do mestre Salomão. Então Salomão ele se envolveu com o hedonismo. Mas o que seria propriamente o hedonismo? O hedonismo é todo tipo de prazer, seja riquezas, seja posses, mulheres, bebidas. Então isso é o hedonismo. Então, vejam só, Salomão ele construiu para si um harém. O que seria propriamente um harém? Um harém é um lugar onde tem muitas mulheres. Então aí a gente vai ver que Salomão ele teve 700 mulheres, mais 300 concubinas. Então a gente vê aí essa ganância pelo poder, né? Vejam só, ele se entregou a qualquer tipo de prazeres que os seus olhos poderiam cobiçar. Ele diz assim, não me neguei a nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. O sábio desprezou tudo o que havia conseguido com seu trabalho e julgou sem nenhum valor. Também achou tolice deixar todos os seus bens adquiridos por meio da sua sabedoria para o seu sucessor. E isso entra em contradição, veja só, eu não estou me referindo que a Bíblia, ela você pode achar contradição nela, não é exatamente isso que eu quero falar, mas eu falo na questão de Salomão, nessa busca exacerbada pela sua sabedoria. Então veja só, em Provérbios 13, 22, Salomão diz assim, ó, o homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos. Essa é a parte A do versículo. Então vejam só, que ele entra em contradição consigo mesmo. Aqui em Eclesiastes ele já diz que é tolice deixar toda a sua herança, se preocupar em deixar toda a sua herança para o seu sucessor, porque vai saber se esse sucessor ele vai ser um homem sábio, ele vai valorizar aquilo que o seu pai conquistou, com o esforço das suas mãos, com a sua capacidade, com a sua sabedoria, vai saber se esse sucessor fará o mesmo. Então ele fala que eu percebi que tudo isso é vaidade, é sem sentido, é sem valor. Então, vejam só, amados, a sabedoria do mundo ela é terrena e ela é diabólica. Então vejam só o que diz 1 Coríntios 13, 19. Porquanto a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios nas suas próprias astúcias, nas suas próprias artimanhas. Então diz lá, Tiago 3,13, diz assim, ó,
Quem dentre vós é sábio e tem verdadeiramente entendimento? Ou seja, que o demonstre por seu bom proceder cotidiano, mediante obras praticadas com humildade, que tem origem na sabedoria. No entanto, se abrigas em vosso coração inveja, amargura, ambição, egoísmo, não vos orgulheis com isso, nem procureis negar a verdade, porquanto esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é celestial, mas é diabólica, é demoníaca. Então, se a sabedoria do homem ela estiver envolvida em inveja, em amargura, em brigas, em ambição, em egoísmo, então ela é uma sabedoria terrena e diabólica, não tem nada a ver com Deus. Diz mais 1 Coríntios 1:20, diz assim, onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Portanto, irmão, eu quero o seguinte, que te passar a ideia, o princípio de não se apegar ao sistema deste mundo, pois ele é tentador, ele vai tentar aguçar os nossos sentidos, nossos desejos, como um prato bem recheado, como algo que está bem vestido, como uma mulher promíscua que tenta fazer com que o homem se desvie do seu caminho, mas tenha em consideração a fidelidade ao Senhor. Não despreze, não barateie a sua fé, não se venda, não se corrompa, porque esse sim é um padrão de sabedoria que agrada a Deus. Essa sim é uma sabedoria que agrada a Deus, não com base em valores próprios, não com base naquilo que se vê, porque isso não agrada a Deus. Então vejam só, amados, havia uma ordem expressa por Deus para que o rei não se casasse com mulheres estrangeiras. E essa ordem está lá em Deuteronômio 17:17, que diz assim, não deverá tomar para si mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular para si muita prata, muito ouro. E Salomão ele fez tudo isso e muito mais. Então vejam só o que está escrito lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo do 1 ao 3. Diz assim, o rei Salomão, ele amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor havia advertido, dizendo assim, vocês não poderão tomar mulheres dentre as nações, dentre essas nações que eu acabei de citar, amonitas, hititas, edomitas, sidônias, hititas. Então Deus diz, não tome mulher dessas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir outros deuses. No entanto, vejam só o que Salomão fez. Então Salomão se apegou-se amorosamente a elas, casou com elas, com 70 princesas e 300 concubinas, e as mulheres o levaram a desviar-se do caminho. Salomão ele teve uma experiência 2 vezes, ele teve experiência profunda com Deus, ele abriu mão de tudo isso, abriu mão desses valores, desses princípios, tudo por conta de prazeres fúteis, tudo por conta de uma filosofia hedonista. E vejam só, amados, Salomão ele chegou a edificar altares. Veja só que coisa alarmante. Salomão ele edificou altares e prestou culto a deuses pagãos. E o preço que ele pagou foi muito caro.
E isso já em idade avançada, ele construiu vários altares para suas esposas. Não somente construiu, mas acendeu incenso aos seus deuses pagãos e ofereceu sacrifício a eles. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o Senhor seu Deus, como fora com seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, a Moloque, o repugnante deus dos amorreus. Desta forma, Salomão fez o que o Senhor Deus reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras esposas estrangeiras, e queimava incenso e oferecia sacrifício a eles. Então essa referência você vai encontrar em 1 Reis capítulo 11, do 4 ao 6. Então vejam só, amados, foi muito grave o que Salomão fez. Ele desviou-se completamente, ele estava com uma mente equivocada. Então muita gente, muitos cristãos, eles se apegam nesse livro de Eclesiastes sem sabedoria, sem entender o contexto que o rei, que o mestre, que o pregador está inserido, e tira conclusões errôneas e precipitadas. Então é muito importante você ler a história do seu começo até o seu final e procurar exemplos que estão, digamos que fora daquele contexto ali, que tenha um pé de igualdade, comparando sempre as escrituras. Por exemplo, eu li para vocês sobre a questão da herança, que Provérbios ele diz, Salomão diz que devemos deixar riquezas para os nossos netos. E Salomão aqui, já em Eclesiastes, ele vai dizer que não se importa com isso e que isso é vaidade. Então, devemos sempre ver as escrituras de uma forma bíblica, de uma forma que nós devemos compreender sem sombras de dúvida. E outra, sempre com a unção do Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo abra a nossa mente, abra o nosso intelecto para que nós possamos aprender de forma que não venha desonrar o nome do nosso Deus. Então veja só o que Isaías diz a respeito dessa filosofia hedonista, dessa prática que já tinha acontecido e que estava acontecendo no seu meio. Ele diz assim, ó, Isaías 22, versículo 3, ele diz assim, ó, vejam só: porém é só gozo e alegria que se vêem, matam-se bois, degolam-se ovelhas, comem carne e bebe-se vinhos, e dizem, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então essa é a filosofia que Salomão estava inserido, estava vivendo. Aí eu tenho uma pergunta agora para você, querido irmão, irmã. Vejam só, há um dito popular que diz assim, é errando que se aprende? É errando que se aprende? Então eu tenho essa pergunta para você, é errando que se aprende? Eu digo que não. E também nós vamos aprender com erros que cometemos, a não cometer novamente. Se uma criança ela coloca a mão no fogo do fogão, né? O fogão está ligado lá, ela põe a mão no fogo e ela se queima, então ela já vai aprender e não vai colocar mais, porque ela sabe que isso ali é perigoso, é danoso, pode trazer consequências para si. Então, nós podemos aprender com erros, mas veja só, nós temos um manual de regra, de fé e de prática que conta as histórias de muitas pessoas que erraram e que nós podemos aprender com os erros dessas pessoas. Então a gente não precisa praticamente colocar a mão no fogo para dizer, olha, isso queima. Então seria praticamente uma desculpa. Então nós temos um manual de regra, de fé e de práticas. Observe esse manual com muito zelo, com muito carinho, porque você vai aprender a ser um cristão de verdade. Você vai se aprender a ter uma sabedoria que agrada a Deus. Amém? Então vejam só, amados, se nós colocarmos esse ponto de vista, então eu me pergunto, e Adão? É errando que se aprende Adão. O que ele aprendeu?
né? Que vantagem ele trouxe desse princípio, né? Errando que se aprende. Então a gente aprende aí com o erro de Adão que o seu pecado, ele causou a morte a todos os seus descendentes. Então Adão ele teve que passar pela morte, e morte física. E outra, ele foi expulso do paraíso. Ele teve que ralar, ele teve que tirar do seu suor, nasceu abrolhos, nasceu espinhos. Então todo o sistema que operava ali em volta dele foi comprometido. E outra, teve que vir um justo do céu chamado Jesus Cristo para morrer, substituindo a culpa de Adão, o erro de Adão. Então, errando que se aprende, nós poderíamos muito bem evitar essa parte e procurar nos manter fiéis a Deus, de uma forma que agrade a Deus, com prudência, com sabedoria, com discernimento, não agindo. Se vier aquele pensamento, a gente olha, está repreendido em nome de Jesus, eu sou cristão, eu sou servo do Senhor, e isso não agrada a Deus. Tira isso, Fabiano, da mente. Porque entras em conflito, minha alma, com isso? Tira isso. Deus limpa o meu coração, limpa a minha mente, e certamente Deus o fará. Então, não queira experimentar nada de origem duvidosa. Apegue-se principalmente ao manual de regra de fé e de prática, que é a Bíblia Sagrada. Busque essa experiência com Deus. A verdadeira sabedoria, ou seja, a sabedoria bíblica é esta, é algo que deve ser procurado. Ela não nasce conosco, é uma habilidade adquirida. É muito mais do que uma coleção de informação. É a habilidade de tomar decisões corretas. É descobrir o verdadeiro caráter de Deus nas coisas mais simples, nas ações mais simples, nas lições diárias da vida e no ambiente em que nós nos relacionamos. A sabedoria bíblica é o quê? É seguir as pisadas do Mestre Supremo, que é Jesus, tendo que Ele é o modelo e exemplo a ser seguido. Então a sabedoria que vem do alto, antes de tudo, ela é pura, ela é repleta de misericórdia e de bons frutos. Ela é imparcial e é sem hipocrisia. Tiago 3,17. Essa é a verdadeira sabedoria que muitos sábios desprezaram. Salomão, ele tira a conclusão daquilo que é visível, daquilo que é palpável, daquilo que é tangível, da sua intelectualidade, da física, da ciência, né? Daquilo que ele aprende nos livros, daquilo que ele observa, né? Ele diz assim, observei que debaixo do sol, aí ele fala exatamente aquele seu ponto. Mas então o que seria propriamente debaixo do sol? Aqui uma sabedoria terrena, uma sabedoria adquirida em conhecimento, em coisas, numa percepção humana. Mas eu quero falar agora de um homem que ele teve uma experiência profunda com Deus. E eu quero ler com você, 2 Coríntios 12, versículo do 1 ao 10. Diz assim, Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o homem tal, que tal homem, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, Deus o sabe, ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E para que não me exaltasse pela excelência da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear,
a fim de não me deixar exaltar, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim esse mal, né? E disse-me, olha o que Deus diz a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, na angústia, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, sou forte. Então esse homem foi o apóstolo Paulo. Ele teve uma experiência profunda com Cristo. Salomão, ele tira conclusões naquilo que se vê, naquilo que é palpável. Porém, veja só, o apóstolo Paulo, ele teve uma experiência tão profunda com Deus, que ele diz assim, que ele viu, ele ouviu, ele presenciou de coisas inefáveis, inexplicáveis, que jamais veio ao entendimento humano. Agora eu quero trazer uma palavra maravilhosa ao seu coração, meu irmão, minha irmã, preste muita atenção. Deus está preparando coisas maravilhosíssimas para nós. Então vejam só, o nosso mundo, a nossa esfera, ela não acaba aqui. A nossa esfera, ela é muito maior. Sabe, esse estágio que nós estamos vivendo é um primeiro degrau que nós estamos escalando. É apenas um passaporte para uma vida eterna com Deus. E lá o apóstolo Paulo diz que viu coisas inefáveis, que jamais chegou ao entendimento humano. Fazendo uma comparação agora aqui, amados, Salomão, ele experimentou muito pouco. Foi muito pouco. Entendeu? Deus, ele tem muita sabedoria a nos revelar. E então a gente vê que há uma diferença muito grande. Salomão, ele se exalta no seu ego. Eu experimentei, eu tive sabedoria muito, mas eu sobrepujei. Eu fui muito mais do que qualquer outro sábio. Eu fui o soberano, tal. Salomão, ele se exibe. Salomão, ele tem uma polpa. Salomão, ele se demonstra como um homem musculoso que gosta de mostrar os seus bíceps. Nada contra. Então vejam só, Salomão, ele se exibe. Salomão, ele traz a fama para si. E Paulo, ele diz que Deus, ele colocou um espinho na carne dele para dizer assim, olha, a minha graça te basta. Para que toda vez que ele pense nessa visão que ele teve, nesse arrebatamento que ele teve até o terceiro céu, para que ele veja que ele é dependente de Deus. Para que ele veja que ele é um ser carente de Deus. Que nós possamos ser dessa forma. Que nós possamos ter uma alegria que agrada ao nosso Deus. Porque assim ele se alegra. E então nós temos essa experiência maravilhosa com Paulo, que ele deixou esse exemplo muito claro de um homem que viu coisas inefáveis. Então Salomão, ele fala, será que o espírito do homem ele vai subir para Deus? Será que é isso mesmo? Ele vem nesse dilema de será? Então o apóstolo Paulo, ele já traz um leque disso aí, dizendo que Deus tem preparado coisas maravilhosas, espetaculares, que jamais chegou ao seu entendimento. Então se apegue nisso, amado. O mestre, na sua busca pelo prazer, na idolatria, nas experiências da vida, teve muitos fracassos, e o preço que ele pagou foi muito alto. Ele teve o seu reino dividido por conta da falta de temor e reverência ao nosso Deus verdadeiro. A verdadeira sabedoria ele desprezou, mas reconheceu que ele é dependente de Deus. Então vejam só, o sábio segundo Deus, ele reconhece que a verdadeira sabedoria ela vem do alto. Diferente do sábio segundo o mundo, ele acredita que todas as coisas são vãs e sem sentido. O sábio segundo Deus, ele reconhece que em Cristo Jesus está a nossa esperança. E essa esperança não é vã, mas perfeita, verdadeira e acessível a qualquer um que se achegue ao altar
ou seja, ao autor da vida, que é Jesus. O sábio de coração, ele aceita os mandamentos de Deus e não se enfurece quando por ele é corrigido. No final, o mestre Salomão, ele chega a aceitar que a fé em Deus ela é a única maneira de encontrar um significado pessoal. Ele decide aceitar o fato de que a vida ela é breve e no fim das contas é inútil viver sem Deus. Então o sábio pregador ele reconhece, ele aconselha os seus ouvintes a concentrar-se em Deus, o eterno, em vez de buscar prazeres temporários. Então a gente vê aqui no capítulo 12 de Eclesiastes, Salomão ele tem um reencontro com Deus, ele tem um concerto com Deus. Então ele reconhece que é fútil essa busca pelo prazer, é fútil essa ânsia de querer experimentar tudo, porque tudo isso é vazio, e isso sim não faz sentido sem Deus. É um nada sem Deus. A verdadeira sabedoria ela só faz sentido quando ela está em Deus, quando nós reconhecemos que somos carentes da glória de Deus.